Bom, vamos lá. A lista aqui está extensa. Primeiramente, sobre a questão do lockdown, eu sempre discuti isso no contexto de saturação ou não saturação do sistema de saúde. Então, esse é o imperativo. A partir do momento em que a gente tem atestado que não há pessoas morrendo por falta de atendimento médico, eu acho perfeitamente viável flexibilizar o isolamento social horizontal e permitir gradualmente, de forma responsável, dentro de protocolos de segurança e de saúde, que as pessoas voltem aí às suas atividades econômicas. É disso que se trata. Nações mais desenvolvidas, elas têm a capacidade de agir com excesso de cautela, certo? Porque elas têm reservas monetárias e elas conseguem deixar a população quarentenada por mais tempo. Certamente não é o caso do Brasil, não é nem o caso de São Paulo, que é um estado muito rico, e nem da cidade de São Paulo. Porque apesar da gente ter aí mais de 70% da economia funcionando, aqueles 25%, 26% que estão quarentenados e impedidos de trabalhar, perderam de forma muito significativa a sua renda. Isso vai pauperizar uma série de famílias, tirar acesso delas a serviço de saúde. A crise no emprego, a gente já mostrou que a cada 1%, né, de aumento na taxa de desemprego, existe como consequência trágica aí, um aumento de 0,5% da mortalidade. Então já está estabelecido que recessão mata, certo? Se recessão mata e não está faltando atendimento médico às pessoas, o razoável, na minha opinião, é de forma controlada e com medição científica a gente fazer essa flexibilização. Essa é a minha posição e sempre foi. Sobre o carnaval, aí você vai me desculpar, né? Eu cito uma série de medidas que foram tomadas em 3 de fevereiro pelo governo federal, né? Então a declaração de emergência de saúde pública, depois em 6 de fevereiro a lei da pandemia. A gente tem sim o caso, dia 26 de fevereiro foi o anúncio, a confirmação foi dia 25 de fevereiro, e o calendário oficial do carnaval, os fulhões vão se lembrar muito bem, ele vai até dia 1º de março. Isso o calendário oficial, tem o extra-oficial ainda. E todas as informações sobre o perigo e a alta transmissibilidade do vírus estavam à disposição, especialmente para autoridades públicas, que obviamente têm acesso a informações antes e de forma até privilegiada, como tem que ser, até porque a gente está falando de questões aí de segurança nacional e de segurança de saúde, esse tipo de coisa. Bom, sobre a sua insinuação, doutor, de que eu passei informações incorretas aqui para o espectador da CNN, o meu desafio foi lançado há 24 horas, né, para o secretário de Saúde aqui de São Paulo, que ele convoque, então, os presidentes da Redditor, o presidente da Prevent Senior, da Unimed, da AMIL, da Beneficência Portuguesa, do Einstein, do Sírio-Libanês, para eles virem a público falar que as UTIs deles estão lotadas. E vamos lembrar o seguinte, hein? Tem 2 tipos de UTI. Você tem a UTI que já está bloqueada para atendimento de Covid e você tem as UTIs gerais, né? Aqui o que vai fazer a diferenciação é a capacidade de respirador, que infelizmente o governo do estado de São Paulo, né, num contrato que está sendo investigado por sobrepreço, não está conseguindo trazer da China. É aquele contrato de 550 milhões de reais, 130 mil reais a mais por unidade em comparação com aquisições feitas por outros estados. Então, eu volto a falar. E sobre o tema específico, né, dos hospitais que você citou, aqui é muito fácil, doutor. Só para você ter uma ideia, você citou 3 hospitais, são os 3 hospitais dedicados à Covid. Essa rede tem 8 hospitais e um hospital novinho, em folha, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, tem mais de 500 leitos e está 100% ocioso. Então, só o fato de existir esse hospital já põe por terra essa narrativa falaciosa do secretário da Educação. E aqui é muito fácil. A gente está falando de 460 mil segurados idosos, portanto, grupo de risco, entre eles 117 mil segurados acima de 79 anos. Segundo a OMS, taxa de mortalidade para quem pega Covid nessa situação é de 15%, ou seja, a cada 100 pacientes idosos contaminados, 15 vão falecer, infelizmente. Eles estão conseguindo melhorar essa taxa, mas o ponto é o seguinte, com todo esse universo de pacientes segurados, 460 mil, eles conseguem atender com apenas 100 leitos de UTI praticamente, 120, alguma coisa assim. Por quê? Por protocolo de tratamento precoce que a gente trouxe aqui em outro momento, que só agora a cidade de São Paulo adotou, né, que é aquele tratamento que reforça o sistema imune do paciente com zinco, com aminoácidos,
né, com, enfim, esse coquetel vitamínico, mais hidroxicloroquina e azitromicina, que agora está sendo tomado profilaticamente, inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, e foi tomado pela equipe, né, que coordena hoje o combate à pandemia no estado de São Paulo. Então, essa é a situação que a gente tem. Então, o exemplo que você trouxe é um exemplo que simplesmente corrobora tudo que eu disse até agora. É perfeitamente possível lidar com essa situação. E mais, aqui em São Paulo, a gente tem mais de 5 milhões de cidadãos segurados, né? Ou seja, o sistema público de saúde, ele está estressado, mas ele não atende a totalidade das 12 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o argumento do colapso, o ônus da prova é de quem traz a informação. Se o secretário da Saúde está falando que o sistema está colapsado, é super fácil de avaliar. O que existe também é, por parte do setor privado, uma enorme desconfiança do setor público de que vai haver confisco de materiais, confisco de equipamentos, né? Isso em razão do quê? Da incompetência e da má gestão pública. Porque você vai me desculpar, você tem 90 dias e você é incapaz de proporcionar para a população equipamento de proteção individual, como é o caso, por exemplo, dessas máscaras aí faciais. Gente, pelo amor de Deus, pega a indústria têxtil, né? Olha o potencial industrial que a gente tem. A indústria está operando com 60% de ociosidade. Daria tempo, doutor, sinceramente, com planejamento, de fazer um respirador do zero. O Brasil é referência em ciência médica, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Não, o sistema não colapsou. Agora, a narrativa política é muito difícil voltar atrás, né? Como é que você vai explicar para a população? Olha, antes eu falava em 70% de isolamento, depois eu passei para 60%, depois eu passei para 50%. Aí eu contratei só aqui na cidade de São Paulo mais de 10 mil covas, né? Saí contratando mais de 30 mil urnas, enfim, para enterrar as pessoas. Como é que eu explico isso depois para a população? É muito difícil. Agora, de novo, o que a gente espera errar é humano e insistir no erro é humano também. Agora, o que não dá é para a autoridade pública ter compromisso com o erro. E é isso que está acontecendo em São Paulo. Peço perdão por ter me alongado. Depois a gente vai falar ainda do mega rodízio, das vias. Enfim, tem Caio, muito erro para a gente comentar. Eu vou ser bem honesto com você. Neste debate e neste tema, eu não faço a menor questão, de novo, de estar certo. Tomara que o sistema de saúde de São Paulo não colapse, você esteja certo, esses hospitais que estão aí ociosos consigam atender através de uma fila única ou de convênios com a Prefeitura de São Paulo no momento em que e se o sistema de saúde municipal colapsar. Tomara, volto a dizer, que você esteja certo e eu esteja errado. Não faço a menor questão de, nesse tema específico, ter a minha visão aí vitoriosa. Debatedores, nós temos 3 minutos antes dos argumentos finais. Teria um segundo tema, mas porque o debate prolongou, a demanda é de vocês, ok? Então vamos, Caio, você disse que tinha outros aspectos, e aí se o Augusto quiser completar depois, e aí sim os argumentos finais. Combinado? Combinado, eu vou tentar ser mais breve, assim, fazer um pupurri dos erros aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Então, em primeiro lugar, o bloqueio de vias que se mostrou aí um verdadeiro desastre, e aqui nesse sentido cabe cumprimentar o prefeito por ter retrocedido nessa medida bizarra que simplesmente criou engarrafamentos e problemas para uma população que já sofre, né, os efeitos aí da quarentena. Num segundo momento, aquela questão do mega rodízio, né? Então, placas pares e ímpares. A ideia, eu até imaginei que teria repercussão no isolamento social. O problema é que as pessoas estão confundindo o meio com o fim. Então, a finalidade da prefeitura, claramente, era aumentar a taxa de isolamento social a qualquer custo, inclusive provocando aglomerações no sistema público de saúde. E o que a gente observou, se a gente pegar só os dados da CPTM, né, então, portanto, dos trens e do metrô, a gente viu um incremento de mais de 250 mil passageiros, né, num sistema que, mesmo em quarentena, ainda já transportava 1.700.000 passageiros. Então, se houver uma nova curva de contágio, um pico de contágio, certamente será devido a essas aglomerações. Porque, óbvio que se você coloca 250 mil pessoas a mais da noite para o dia num sistema que não está preparado para isso, é isso que vai acontecer. A gente teve mais de 80% da frota de ônibus também dedicadas a isso, né? Então, esse é um ponto. E aí, finalmente, falando dos feriados, né, da antecipação dos feriados, é inacreditável
a falta de planejamento com que isso foi feito. Imagina, tirar o feriado de Corpus Christi, que inclusive é um feriado religioso, e aqui eu nem vou entrar no tema da liberdade de crença das pessoas e de como isso afeta, né, mais de 100 milhões de brasileiros que são católicos. Eu nem vou entrar nesse mérito aí das liberdades individuais, dos direitos e garantias fundamentais, falar da medida prática mesmo. Você tem um feriado que é fundamental para o sistema de turismo, né? Turismo responde aí a mais de 8% do PIB no Brasil. E todas essas pessoas, ainda que de forma incipiente, elas estão preparando as suas operações, né, para, vamos dizer assim, trabalharem com uma certa, ainda com certa ociosidade, para irem retomando. Então, são pequenas pousadas, são alguns hotéis. Isso já projetado para junho. Tá, você pode falar, putz, junho está muito em cima. Vamos pensar em 9 de julho também. Era uma outra oportunidade de feriado. Né? Então, você vai, de uma forma assim muito arbitrária, né, prejudicando cada vez mais a atividade econômica. E para quê? Para ter um ganho mínimo de isolamento social. De novo, colocar o isolamento social como a principal finalidade, né, da política pública, ao invés de cuidar do incremento no sistema de saúde. E olha que interessante isso. A diferença entre o dia útil e o final de semana, que é o que eles querem simular com esse feriado, é de 7 pontos percentuais no isolamento social. Ou seja, é um ganho mínimo. Tanto que está dando problema, bancos não vão conseguir atender, a indústria farmacêutica já falou que não vai conseguir atender, né? Tem até cidades da região metropolitana aqui que não conseguem se programar. Isso daí é um rolo só, principalmente quando é feito assim de sopetão e sem nenhum planejamento. Sim, agora nós temos que ir para os argumentos finais. Ficou claro que o Augusto tem mais tempo agora e o Caio um pouco menos. Não, tá bem? Se tiver muito desequilibrado, o Augusto pode falar direto. Não, obrigado, Caio. Conseguimos fazer uma divisão. Vamos lá. Obrigado. Eu vou falar sobre alguns pontos. A aglomeração que aconteceu no elogiável recuo da Prefeitura de São Paulo em relação ao bloqueio e ao mega rodízio, principalmente o mega rodízio, que de fato houve um aumento de aglomeração dentro do transporte público, eu já fiz essa afirmação aqui várias vezes e vou ser repetitivo. Essa mesma aglomeração vai acontecer se a gente abrir a economia, porque os funcionários empregados de empresas e serviços que não são essenciais e vão começar a abrir no momento em que eles puderem abrir, né, vão, muitos deles, ao trabalho com transporte público. Então, a gente precisa resolver a questão do transporte público, porque em algum momento as pessoas vão voltar a trabalhar de transporte público. Então, assim, eu gostaria de ouvir mais propostas do que simplesmente aí pontos aí que deram errado. Com relação ao feriado, eu acho racional da Prefeitura bastante, digamos assim, esperançoso e inteligente. Primeiro, o prefeito Bruno Covas, hoje de forma extremamente transparente, numa entrevista aqui na CNN, afirmou o seguinte: é uma das últimas cartadas para a gente tentar conter o exponencial contágio do vírus e a gente não ter que fazer um confinamento total, até porque o confinamento total não seria possível através exclusivamente da Prefeitura. Então, volto a dizer, é uma das últimas cartadas. E por quê? Porque há, sim, um número bastante alto de aumento de isolamento durante os finais de semana. Domingo agora foi 56%, enquanto na sexta-feira foi 49%. O Caio aqui disse só 7%, mas é só a gente fazer essa conta, 7% é muita gente. São milhares de pessoas que podem ficar mais em casa. Então, essa tentativa, fazendo, inclusive, um feriado extenso de 4, 5 dias, aumentar o isolamento. E com relação ao banco, Caio, o prefeito até fez essa consideração. Os bancos vão poder abrir no final de semana, se assim quiserem, não tem prejuízo nenhum para o sistema bancário. Só para deixar claro, o sistema financeiro funciona normalmente, foi uma decisão, a gente trouxe inclusive com o Fernando Nakagawa essa decisão.